A Umbanda é linda, tão linda é, quando seus filhos são filhos de fé. A Umbanda é linda, tão linda é, quando seus filhos são... Olá pessoal, segundo bloco. Hoje eu tô aqui, Paulo Rogério. Raquel, tudo bem? Volta lá no vídeo de ontem, assiste lá o vídeo de ontem. Nós estamos falando sobre o que nos une, o que é diferente da Umbanda e o Espiritismo. A Raquel ela é espírita, eu sou umbandista. Nós estamos quebrando o pau aqui. Nós estamos quebrando o pau. Eu encerrei ontem o nosso bate-papo assim: se existia algum órgão lá fora que determinava as diretrizes do Espiritismo, ou aqui no Brasil, que é a âmbito nacional. Aí eu te interrompi, né? Então, dá para você me responder hoje? Então, nós temos a Federação Espírita Brasileira, tá? Que foi o primeiro órgão, tá? Federação Espírita Brasileira. Se é brasileira, é âmbito nacional. Exatamente. Tá? A sede é no Rio de Janeiro, que é a FEB, tá? FEB. Aí, em cada estado, nós temos um órgão estadual também. Aqui em São Paulo, nós temos a Federação Espírita do Estado de São Paulo, que fica lá no centro de São Paulo, na Maria Rua Paula, Maria Paula. Maria Paula, na Rua Maria Paula, né? E existem os órgãos regionais. Por exemplo, o grupo onde eu trabalho é ligado à Federação Espírita do Estado de São Paulo, é filiada, tá? E ao Movimento Espírita de Diadema, que é o MED, tá certo? O MED são várias casas kardecistas filiadas à Federação Espírita do Estado de São Paulo. Que esse, por sua vez, é federado à Federação Espírita Brasileira. Tá. Certo? A Federação Espírita Brasileira foi a primeira, tá? Foi a primeira. Na época que Bezerra de Menezes, no início do século XIX... Não, peraí, deixa eu ver. Não, no início do século XX, Bezerra de Menezes, ele era, se eu não me engano, ele era deputado no Rio de Janeiro, e ele e mais um grupo criou a federação, porque eles acreditavam que as pessoas tinham que ter estudo, conhecimento, que as pessoas tinham que ter diretrizes para seguir, justamente para que houvesse uma certa disciplina, para que cada um saísse fazendo aquilo que bem entendesse, porque acima de tudo, né, o Espiritismo ele segue o Evangelho de Jesus. Então, existia naquela época muita fenomenologia, muitos grupos que eram espiritualistas, que eles achavam que o espiritismo, né, nascente não tinha que estar envolvido com religião. Achavam que o Evangelho segundo o Espiritismo, que já era publicado no início do século XX, não tinha que estar ligado a parte fenomênica, sabe? Todo esse conflito. Então, na época, o Bezerra de Menezes, ele era deputado e ele, junto com um grupo de pessoas, institucionalizou, tá? Eu os maiores detalhes, assim, eu não sei de cabeça, né? Mas foi na época em que ele estava envolvido na política, né? Ele fazia o trabalho dele enquanto ser humano, trabalho de caridade, tudo isso e tal, né? Mas ele ainda era político, ele ainda não estava naquela fase que depois nós conhecemos, né? Que ele se tornou o médico dos pobres. Foi no início, né? Foi no início, logo que o Espiritismo chegou ao Brasil. Então, chegou no Rio de Janeiro, chegou também no Maranhão, chegou em alguns locais em Minas Gerais, né? Em Minas Entendi. Gerais. Aí foram surgindo gradativamente aqueles médiuns conhecidos que faziam materializações, né? Porque era uma forma assim até de despertar as pessoas. E Chico Xavier reconhecia essas federações ou não? Então, na verdade, o Chico, ele não aceitava
tá? O Chico, ele achava que não precisava de nada disso, tá? Porém, ele dizia o seguinte, que as pessoas, né, elas precisam, a partir do momento que as coisas começam a crescer muito, precisa se organizar. Então, como que você vai ter algo, né, que, por exemplo, vai em Pedro Leopoldo de um jeito, só para a gente falar do Chico, né, em Uberaba de outro, em Belo Horizonte é de outro. Então, a princípio, né, o que o Chico assim não gostava muito era essa questão que virou política, né? Porque onde o ser humano se reúne e começa essa questão de poder, porque querendo ou não querendo, acaba entrando politicagem. O Chico era contra isso. Mas ele achava que sim, que precisava ter uma norma para que as pessoas agissem mais ou menos da mesma maneira. Agora, os centros dele, o Chico, se eu não me engano, o primeiro centro ele criou em Pedro Leopoldo. Aí, se eu não me engano, quando ele foi para Uberaba, né, que ele deixou Pedro Leopoldo, ele fundou vários outros centros. E ele fundava e saía, porque ele achava que era preferível que tivessem vários grupos pequenos, entendeu? Entendi. E ele seguia, né, algo que o Emmanuel, que o Emmanuel, que era o mentor do Chico, também concordava, entendeu? Eles acreditam que é importante, que melhor, tá? Que seria bem melhor que existissem vários grupos menores, entendeu? Entendi, vários grupos menores tentando fazer um pouco do que um grupo grande. Exatamente. Só que mas para organizar esses grupos menores tem que ter um órgão grande. Então, agora o órgão grande, né? O órgão grande, o primeiro que surgiu, foi no Rio de Janeiro, a Federação Espírita Brasileira. Mas assim, por exemplo, eles que divulgavam assim os livros do Chico e tal, só que assim, o Chico teve muitos problemas com a federação, alguns probleminhas, né, com a federação. Inclusive o primeiro livro que o Chico psicografou, né, que foi Parnaso de Além Túmulo, a federação ficou meio assim também, né? O primeiro livro do André Luiz também, que foi lançado nos anos 40, que foi o Nosso Lar, que trouxe as primeiras informações de como era o mundo espiritual. Também foi, a federação achava que aquilo ali era uma viagem, entendeu? Era uma viagem. Mistificação. Não, mas era uma viagem. Exatamente, mas eles achavam que era meio mistificação, né, que estavam humanizando o plano espiritual, sabe essas coisas, né? Porque é o tal negócio, não adianta, o espiritismo, ele sofreu a influência das raízes afro, sim, né? A Umbanda é assim, né? Então, a Umbanda também é assim. A Umbanda e é assim. O catolicismo. A Umbanda sofreu a influência das religiões de raiz, dos cultos afros, dos cultos indígenas, então, do catolicismo e do próprio espiritismo. Que era forte na época, né, o catolicismo. O problema é que o espiritismo, na época que a Umbanda foi fundada, ele passou a ser considerado da elite no Rio de Janeiro. Né? Eles achavam assim, né? Naquela época, eles acreditam, isso, gente, início do século XX. 1900 e pouco, viu, gente? Início do século XX, né? E eles acreditavam, porque assim, o Kardec, ele fez a codificação, o Pentateuco, 5 livros. Então eles achavam que as pessoas tinham que estudar. Aí depois teve aqueles que foram complementando, Gabriel Delane, o Leon Denis e vários outros que eram estudiosos, pesquisadores e que foram implementando tudo isso. Então começaram a achar que o espiritismo era uma doutrina, né, para as elites. E como naquela época somente as elites sabiam ler, somente as elites tinham acesso. Não é a verdade de hoje, né? Hoje não. Né? Mas assim, naquela época eles achavam. No começo do século XX,
E aí começou a gerar muito problema, tanto que o Chico, né, eu acho que se hoje o espiritismo tem toda essa divulgação, tudo isso, foi graças a pessoas como o Chico Xavier, né, que eram humildes, que eram, digamos assim, semi-analfabetas, que ele só tinha até o 4º ano, né? E no entanto, exatamente, né? Porque até então existia aquele mito, aquela discriminação, entendeu? Que achavam, né, que o espiritismo era para as elites. Sim, porque assim, precisava... bom, mas até hoje, se você for ver bem, não desmerecendo nenhuma outra religião, tá, gente? Mas assim... Mas o espiritismo, ele requer estudo até hoje, né? Sim. Ele requer estudo. Mas assim, não é que a pessoa tem que ser da elite, não, é aberto a todos. Mas assim, um centro espírita, ele é voltado ao estudo. Até hoje é isso. Então, é que é assim, por exemplo, quem é filiado à federação, por exemplo, se um grupo espírita for filiado à federação, tá? Nenhum médium pode trabalhar a sua mediunidade enquanto não fizer os cursos de educação mediúnica. E os cursos são pagos? Não, claro que não. Peraí, eu vou perguntar de novo e a senhora me responde. Não. Os cursos são pagos? Claro que não. Dai de graça o que de graça receberes. A mediunidade é uma dádiva, é um instrumento que todos nós temos, né, que nós médiuns recebemos como empréstimo. É um empréstimo para a nossa melhoria, para o nosso crescimento. Exatamente. Não, nada é cobrado. É o que eu falo. Nada é cobrado. É o que eu falo do desenvolvimento mediúnico aqui em nada casa. É cobrado. Existem diversas pessoas que me perguntam sobre curso de desenvolvimento mediúnico. Eu falo, eu não dou curso de desenvolvimento mediúnico. Desenvolvimento mediúnico faz parte da receita do bolo. Não tem que dar curso. Esse curso nós temos a federação ela perde pelo menos, né? Ela perde pelo menos 8 anos de estudo. Então, assim, na Umbanda nós temos o curso de teologia de Umbanda, que nem no caso, nós damos o curso EAD e damos o curso presencial. Que a taxa que é cobrada, você mesmo acabou fazendo, sim, claro. Não é nada absurdo, é para manter o... Claro, e o material também, exatamente, né? manter o espaço, manter a plataforma, manter isso. Não é nada para enriquecer ninguém. Não, tá? Lógico que não. Não é nada. Ninguém é rico, ninguém vive disso. De dar curso não. Você não pode fornecer o material para todo mundo. Cada um tem que pagar pelo seu material. Exatamente, o que acontece é isso. Claro. Que nem aqui hoje mesmo, nós estamos gravando, nós estamos colocando o tempo. Claro, vocês não estão vendo, mas existem luzes iluminando. Lógico. Existe uma despesa por detrás disso. Sim. E isso nós estamos dando de graça. Sim. De graça aqui. Não estamos... Sim. E isso daí também é um questionamento, né? Porque, por exemplo, os centros espíritas, à medida que eles vão crescendo, né? Como eles são mantidos? Exatamente. Isso aí a gente pode discutir no próximo bloco? Pode, claro. Porque isso vai de muito encontro com a Umbanda também, porque a Umbanda tem uma forma de se manter. A gente pode começar no outro bloco? Com certeza. A gente volta amanhã. Estamos encerrando esse bloco aqui, ó. Não perca. Bate-papo com a Raquel, espírita, e eu, Paulo Rogério, umbandista. Pode ser, né? Então tá bom então. Até amanhã! Até amanhã. Abraço! Abraço!